Tá vendo? Assim se faz. Bom, se liga e vem na letra. Na tranquila cidade de São Pedro da Água Branca, no interior do Maranhão, viveu um homem cuja vida se entrelaçou com a vida de tantos outros. O Padre Geraldo Chalf não foi apenas um sacerdote. Ele era um amigo, um conselheiro, um defensor incansável da sua comunidade. Foi um verdadeiro exemplo de compaixão e dedicação. Neste documentário falaremos sobre a vida de um homem cujo seu legado vai além de construções monumentais. Nascido na Alemanha, na cidade de Frechen-Habelhof, no dia 14 de abril de 1938, Padre Geraldo Chalf cresceu em uma fazenda próximo à colônia. Com mais 2 irmãos e seus pais, desde criança já dizia: "Quero ser padre para ajudar as pessoas." No ano de 1959, foi para o Seminário Redentorista de Bonn e em 1963 fez o noviciado em Treveris, onde estudou filosofia e teologia no Seminário de Hennef-Geistingen. Nos meados do ano de 1967, fez os votos religiosos e no dia 12 de junho de 1969 foi ordenado sacerdote por Dom Vitus Schank, passando a assumir a paróquia de Saint Bernhard em Bonn, como havia se direcionado para trabalhar nas missões estrangeiras. Após 6 meses intensivos de aprendizado da língua portuguesa, entregou-se de corpo e alma, deixando seu país de origem em 1973 e veio para o Brasil, onde viveu por 13 anos na cidade de Araguapaz, no estado de Goiás, e 10 anos na cidade de São Pedro da Água Branca, no interior do Maranhão. 2 lugares extremamente necessitados, marcados por traços da pobreza e carência. Quando o Padre Geraldo chegou aqui em São Pedro, o povo era muito sofredor. E do momento que ele chegou, ele foi um pai, foi tudo para o povo de São Pedro da Água Branca. Ele reviveu essa cidade, esse lugar. Chegou aqui dia 4 de outubro de 86, dia de São Francisco. Veio uma caravana de lá, vieram entregar ele para nós aqui. Tinha um mercado, uma latada que chamava mercado, e a gente desceu a mudança aí. De 79 até 86, quando o Padre Geraldo chegou, era eu que era o dirigente da Igreja Católica aqui em São Pedro. Isso me deu muito conhecimento. A pessoa que o recebeu em São Pedro da Água Branca para que ele ficasse hospedado na casa dela foi Graci Pereira de Oliveira, a Dona Graça. E a gente nunca esquece dela, porque ela era aquela pessoa que abraçou com respeito e carinho o Padre Geraldo para morar em São Pedro da Água Branca, ficar na casa dela, até quando ele construiu um espaço onde ele pudesse encostar a cabeça, que foi na casa das irmãs. Atrás da casa das irmãs tinha uma sala e um quarto onde ele dormia. Tive o prazer de trabalhar com ele, de conhecer o Padre Geraldo em 93. Comecei a trabalhar com ele e a pessoa trabalhava com ele por quinzena. Ele trabalhava uma quinzena, depois outra quinzena é outro grupo, para poder dar emprego para todo mundo, né? Revezando aquilo ali, porque como São Pedro não tinha outra coisa, a única coisa depois que veio para cá, a Vale, que na época chamava Cojan, né? A época chamava Cojan, e aí surgiu muito emprego, graças a essa Cojan também, que surgiu muito emprego, porque antes era só o Padre Geraldo que tinha que manter, né? Só pedia serviço demais a ele. Trabalhava aqui na igreja, nessa construção aí, e trabalhava lá na chácara direto, não faltava trabalhando direto. E ele pagando todo mundo bem. E outra coisa, se o salário tivesse, que nem está agora de 1.400, ele nunca pagava só 1.400, ele pagava o que dava para quase 2 salários. Mirava muito o jeito dele, com os funcionários dele.
que ele pagava, tinha vezes que ele fazia pagamento para nós lá no serviço mesmo. Aquele sacão de dinheiro, saco de papel cheio de dinheiro, ele saía pagando um por um. Padre Geraldo Schauf foi um fervoroso defensor da assistência social. Ele criou iniciativas e programas que vieram a beneficiar os mais vulneráveis, ofertando-nos moradia digna, alimentação e orientação. Padre Geraldo Schauf foi um elo de coesão e bem-estar social da comunidade. E para que ser uma comunidade que naquela época do Padre Geraldo era um interior de Imperatriz, a gente considera isso aqui como um milagre, ter caído aqui para essa comunidade. Que hoje o que tem isso aqui, se hoje aqui é cidade, mas aqui tinha tudo isso antes de ser cidade. Quando ele começou a construção daqui, ele começou a fazer as vilas, que foi a Vila Nossa Senhora Aparecida e a Vila São Geraldo. Fez essas construções de casa para dar para o povo morar, aquelas pessoas que não tinham. Só que era o seguinte, as casas não era ele dava para você ficar com elas, era para você morar enquanto você podia, você morava, entendeu? Você morava o resto da sua vida, entendeu? Não podia vender, a casa era para você morar. Tá? Então não era para vender. Hoje não, hoje as casas já foi doada, foi porque foi dada por pessoal, dado documento para eles ficarem com as casas, mas antes era dessa forma, Então ele fez essas casas para o pessoal morar. Ele fez várias obras, várias mesmo aqui dentro, E uma delas que eu acho que impactou muito na vida das pessoas foram as vilas. A Vila Nossa Senhora Aparecida, e a outra vila ali que até hoje chama Vila do Padre, Porque naquela época as casas aqui eram todas de taipa, então naquela época era muito difícil para se fazer uma casa de qualquer natureza. E aí ele teve essa preocupação de buscar essa moradia, esse habitacional, e ele conseguiu ali agregar várias famílias que até hoje moram lá, até hoje são famílias que são beneficiadas. Então, foi muito relevante esse habitacional que ele conseguiu para essa cidade. Falar de Padre Geraldo é muito fácil, porque em cada lugar que você anda em São Pedro da Água Branca, você vê uma obra feita por ele. A água do Denga estava imprópria para o consumo. Banho, lavar roupa e tudo. Todo mundo já via que aquela água estava suja e tudo. Padre Geraldo fotografou tudo, mandou para a Alemanha e seus amigos benfeitores mandaram recursos para que ele construísse várias lavanderias e chafarizes. Naquele tempo não existia negócio de geladeira, a energia nossa aqui era muito fraquinha, muito fraca, e ninguém não tinha condição de comprar geladeira. Então eram poucas pessoas que tinham uma geladeira em casa. E então tudo era ou pote ou filtro. Então ele trazia filtro, ele dava rede para as pessoas. E naquele tempo o povo era negócio dizendo que era muito carente. As casas aqui era tudo coberta de palha, feita de taipa. O que é taipa? Eram as casas enfiadas, as estacazinhas, e depois colocado vara. E depois feito barro e rebocada a casa com barro. Então chama-se casa de taipa e coberta de palha. E não tinha poucas pessoas que tinham energia, não era todo mundo. Ele trouxe a distribuição do leite. Minha mãe, por exemplo, mãe de muitos filhos, e na época com muitas dificuldades, a dificuldade alimentar. Então assim, ele ajudava, eu me lembro que tinha o sopão das crianças, a lavanderia, Muitas mães não tinham como lavar as roupas e ele criou aqui dentro as lavanderias. A casa da merenda, onde distribuía o sopão. Merendava muito também, nas merendas lá que tinha ali ao lado da casa das irmãs, da casa dele lá. Tinha uma casa de merenda que fornecia merenda para as crianças de manhã, à tarde, e leite. Tinha pessoas que não tinham leite em casa e pegavam o leite para levar também. E tinha essa merenda, e eu merendava lá, eu ainda lembro como se fosse hoje. Eu ia para lá merendar. Sua contribuição crucial para a educação local, onde Padre Geraldo não apenas incentivou o aprendizado entre os jovens, mas também fundou o Centro Catequético, que se tornou o centro de referência de conhecimento para toda a comunidade. Nós agradecemos a Deus e ao Padre Geraldo por ter nos deixado esse legado, essa
um centro catequético, que hoje serve de escola para a nossa comunidade, como está a escola Pedro Alves Matias, há vários anos aí, sendo utilizada no centro catequético, e no sábado e no domingo as coisas da nossa igreja. Nos domingos de manhã ele colocava a música para convocar as crianças e aí ele chamava as crianças na voz. Ele falava o seguinte: alô, alô, meninos e meninas, daqui a 10 minutos vai começar a aula do catecismo. Aí ele dizia: felizes são aquelas crianças que têm pais piedosos, disse Maria Vianesa Santa Cura d'Água. Me recordo, era o incentivo dele para a gente poder estudar. Falava, né, que era através do estudo, que a gente seria alguém na vida, né? E ele acabava ajudando, acabava incentivando mesmo. Aquelas crianças que não tinham material escolar, ele dava, né, para as mães, aquela que não tinha o fardamento na época também, ele ajudava. De todas as formas ele ajudava. Aí eu fiquei desempregada. E ele foi e perguntou se eu queria dar aula, porque eu trabalhava na escola da Vale e na escola Castro Alves. Então, ele perguntou se eu queria dar aula para crianças carentes. Ele disse: e quem mais está passando por dificuldade? É porque a gente era perseguido politicamente, né? Aí eu disse que tinha eu, Maria Ieda, Maria da Guia Fernandes e Ana Maria Pereira Cabral, que também estava desempregada. Ele disse: pois convide as outras e vamos formar 3 turmas de alunos para vocês trabalharem. Eu estudei o catecismo, eu fiz primeira comunhão, eu fiz a crisma, né? Eu participava do grupo de jovens, eu fui catequista. Então, assim, eu sempre falo para as pessoas, né, que a minha formação moral, o meu caráter, né, ele teve grande parte dentro da Igreja Católica, com o apoio do padre, com o apoio das irmãs, das missionárias de ação paroquial da época, né? Sua fé era o alicerce para a sua vida e seu trabalho. Padre Geraldo Chalf conduziu a comunidade de São Pedro da Água Branca com uma devoção inabalável, ensinando-nos não só com palavras, mas com amor, compaixão e serviço ao próximo. E eu tenho muita fé nele, mas tenho mesmo. Eu tenho fé assim, além desse milagre que eu recebi, é os milagres que ele faz com as outras pessoas que eu vejo na cidade, que ele deixou uma plantinha aqui e sempre está aguada com amor. Todo mundo só fala com amor do Padre Geraldo. Não tem uma pessoa assim: aquele padre que eu te falei, ele era bruto, se ele te batia, mas era para fazer de tu uma pessoa boa. Se ele te dava um trancão, era para tu acordar, acorda para a vida, vai ser uma pessoa que preste. Ele sabia que tu prestava. Se ele te dava uma sacudida, não era para dizer assim: sai daqui. Não, ele não estava mandando tu sair daqui, ele queria você aqui. À tardezinha ele colocava a música lá, né, para convocar o povo, às 6 e pouco. Aí ele ficava andando na frente da igreja. E o pessoal, quando dava 7 horas que começava a chegar na igreja, isso não era aqui ainda na igreja matriz grande, não, era na Pepe Socorro. Aí ele ficava andando. Quando dava 7 horas da noite, ele entrava para dentro da igreja e ficava andando de um lado para o outro na entrada da igreja. E o povo entrando, passando, ele conhecia todo mundo. Quando era 7h15, iniciava o terço. Quando terminava o terço, ele ia lá para frente, pegava todas as crianças, criança nenhuma, menino nenhum ficava sentado com os pais. Todos ficavam ao lado dele, sentados ao redor dele lá no altar. Tá? Isso. Ficava todos, ele botava no altar, né? Tem foto também que ele colocava lá. E os catequistas, né, ficavam todos em pé, ao redor também, olhando as crianças. Quando uma criança falava ou fazia alguma zoada, ele tinha um viridinho com água e ele jogava aquela água na criança e fazia assim, para a criança calar a boca. Quando conversava o texto, ele ficava caminhando o tempo todinho, arrodeando a igreja. Ele sabia todas as pessoas que ele conhecia, que chegavam na igreja, ele sabia. E aí ele ficava arrodeando, caminhando o tempo todinho, de banco em banco, olhando para as pessoas. Se você botasse a mão em cima do banco, ele chegava e batia e dizia que dali não era para botar o braço. Se você chegasse, mas a sua mulher ou namorada e ficasse abraçada ali, ele dizia: tira, que ela não vai correr. E sempre ele batia, gostava de dar uns tapinhas na cabeça, que era para se aquietar.
E ele era assim, assistir a missa dele era muito boa. Um simples amigo espera que você esteja por perto quando ele precisar. Ele não. O Padre Geraldo estava sempre por perto quando nós precisávamos dele. Fulano não veio para a igreja, fulano não está vindo para a igreja. Ele ficava andando assim, bem na entrada da porta da igreja, rezando o texto e vendo quem entrava na igreja. Ele sabia quem não frequentava a igreja por esse motivo. Ele sempre ficava rezando o texto na entrada da igreja. E aí o povo ia entrando e ele ia sabendo que fulano não estava vindo para a igreja. Teve uma senhora que pediu ele uma ajuda e ele foi e perguntou para ela se ela vinha para a igreja, né? Se ela andava na igreja. Ele disse, sim, padre, todo dia eu venho para a igreja, de segunda a segunda. E ele só fez para ela, ó, porque dia de segunda-feira não tinha missa, era só de terça aos domingos. Então dia de segunda-feira não tinha missa e ele, então ele conhecia. Como ele conhecia todos que entravam na igreja, ele conhecia, porque ele ficava na frente da igreja, recebendo todo mundo. Todos que chegavam, ele abraçava todo mundo, conversava com todo mundo. Padre Geraldo deixou-nos um grande legado cultural e religioso. O texto que nós rezamos antes da missa, porque ele rezava em frente à igreja, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e a caminhada de Nossa Senhora Aparecida, que completou, acredito que 31 anos ou mais, também foi iniciada por ele. Padre Geraldo foi muito nosso amigo, foi muito uma pessoa que deixou um alicerce do qual terminei de falar, tanto cultural quanto religioso. Falava para as pessoas, como pode o homem viver que nem um passarinho? Come, bebe, dorme e voa sem Deus no coração. Ele sempre ele falava isso para a comunidade, né? Então, porque as pessoas viviam, né? Queria viver que nem um passarinho, né? Então, só comia, bebia, dormia, e depois nada de vir para a igreja, conversar com Deus. O Padre Geraldo Schalf foi um farol de esperança, um agente de mudança positivo que contribuiu significativamente para o desenvolvimento local. Lembrava-nos que, mesmo nas modestas circunstâncias, o amor e a compaixão irão sempre iluminar o caminho para o futuro melhor. Padre Geraldo, sempre que podia, cuidava dos doentes, ia visitar, conversava, confortava espiritualmente e materialmente. Ele ajudou muita gente financeiramente. Estava doente, estava, então ele ajudava. Eu lembro quando eu conheci ele em 94, quando ele acompanhou aqui que a minha filha estava doente, ele se comoveu por aí com o pessoal e veio aqui em casa visitar ela. E até 95 ele vinha aqui na minha casa todo dia. Todo dia ele vinha 2, 3 vezes. Me ajudava no medicamento dela, porque o medicamento dela era muito caro e não existia ele em farmácia para vender, só tinha nas farmácias do hospital. Padre Geraldo foi um pilar fundamental. Preocupando-se com os mais necessitados e vulneráveis, ele garantia assistência médica a quem mais precisava. Que era muito amigo dele, que morava aqui em São Pedro, que trabalhava na época no CESP, né, que hoje é o Hospital Municipal, antigamente chamava CESP. Né, e então ele quem mantinha ele lá também, esse doutor lá, né, ele ajudava lá esse doutor a manter ele aqui, porque a cidade era muito carente. Então ele, para o doutor ir lá e vir, então ele ajudava o doutor aqui para permanecer aqui, para cuidar das pessoas. E quando era aquelas coisas mais graves, ele deslocava daqui e levava para a Imperatriz, né, que lá ele tinha um médico lá também. Pessoa que entrou na minha vida para nos ajudar. Aí ele chegou e eu falei que a bala de oxigênio tinha secado. Ele disse, não, pode deixar que eu dou um jeito. O Antônio Raimundo vai passar amanhã e pegar a bala de oxigênio e levar para trocar. Aí ele levou, não sei nem quanto foi, porque chegou, eu perguntei, ele disse que eu estava ofendendo ele. E aí trocou a bala de oxigênio. Ele ajudou muitas pessoas, não só aqui para estar presente, porque aqui em casa ele estava presente o tempo inteiro.
Ele, as irmãs, a irmã Ronha, a irmã Lúcia, porque ela era uma criança e foi muito comovente a doença dela. Além do conforto espiritual, o Padre Geraldo, preocupado com a saúde da comunidade, ofertava desde consultas, cirurgias, garantindo a presença de um médico constante na nossa comunidade. O Padre Geraldo Schauf sentia a dor do próximo como ninguém. Ele entrava aqui 3, 4 vezes no dia. Entrava, ia direto, passava, olhava no quarto, ia para a cozinha, apanhava um cafezinho e aí dizia para mim, não deixa ela gritar não, porque a dor é cruel, a dor é cruel. Eu acho que ele já sabia também que estava com o mesmo problema, né? Quando a pessoa tem que descer daquela doença, não tem jeito, né? Guardei de pensar nisso. Aí vamos supor, No dia que soubemos que ele tinha falecido, foi uma dor muito grande. A perda dele nos deixou muita tristeza. Sabendo, agradecendo a Deus por ter convivido aqueles 10 anos que convivemos com ele. Um dia eu fui mais ele lá para Mata dos Índios, os alemão, né? E ele já começa a amarelar. Eu disse, padre, você não está bem não. Todo? Tá não. Aí levei ele para a Imperatriz, para ele fazer uns exames. Os alemães foram embora, né? Pegou a Imperatriz, disse, padre, você tem que ir para São Paulo. E agora? Aí me chamaram lá dentro, aí eu fui. O que é que você é dele? Aí eu contei a situação do negócio. Você tem que trazer uma carta de recomendação e você vai assinar, que você é responsável por ele. Aí assim eu fiz. Essa carta, acho que foi até a Alemanha, não sei. Já foi tirada para ele ir para a Alemanha. Né? Aí passou 30 dias sozinho lá no quarto. Em São Paulo. São Paulo. Até chegar o dia de viajar para a Alemanha. Ele passou pouco tempo, morreu. Quando ele faleceu, que veio a história que ele faleceu, e foi colocado na voz, não existia, né? Nós não colocava aviso na voz, negócio de falecimento. Foi depois que ele faleceu, foi até o neto do seu Antônio que colocou a música, a Galileu, e avisou à noite, e aí botou essa praça, encheu de gente, a igreja topou de gente, né? Porque quando veio a notícia que ele tinha falecido. Foi triste demais. Então isso abalou muito a cidade, todo mundo se abalou com a morte dele. O saudoso Padre Geraldo Schauf nos deixou fisicamente no dia 29 de outubro do ano de 1996 e permanece vivo em nossos corações. Ele combateu o bom combate, guardou a sua fé e nos deixou um grande legado de dedicação e amor ao próximo.